Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, com seus corações ainda mais gratos, né? Como a gente aprendeu que nós devemos ter. E sem raiva, né? Sempre aprendendo a lidar com essa raiva, nos enchendo cada vez mais do Espírito Santo. E que apesar de todo esse ano que nós vivemos, né? Com esse corona, com toda essa tragédia, vocês tenham esse coração grato por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado na vida de vocês, por tudo que Deus tem nos dado. Estamos aproximando aí ao final do ano e Deus, Ele continua nos sustentando e nos protegendo, né? E hoje eu queria estar conversando com vocês sobre mais um personagem interessante que eu acredito que vocês já ouviram falar, pelo menos se não conhecem, já ouviram falar. É o Peter Pan. Ele é um menino que não queria crescer. Ele não quer crescer de jeito nenhum. Por essa razão, ele reúne, né, outros garotos e juntos eles foram para uma terra chamada Terra do Nunca. Nessa terra, os efeitos do tempo não passam da mesma maneira, né, da mesma forma que aqui no nosso mundo. E é neste lugar que o Peter Pan e os demais meninos, chamados garotos perdidos, né, podem permanecer eternamente como crianças, né, brincando e buscando aventuras contra os seus inimigos, né, inclusive os inimigos dele, o principal ali é o Capitão Gancho e seus homens, né, e sem nenhuma responsabilidade eles lutam contra os seus inimigos e não tem nenhum medo, porque eles sabem que vão continuar sendo crianças, não vão se tornar adultos. E aí, você pode parar e pensar assim, mas às vezes eu quero realmente continuar do jeito que eu estou, sendo criança. Eu já ouvi uma criança falar uma vez que ela não queria crescer. Ela queria continuar sendo criança, porque criança é mais legal, dá pra você brincar, você não tem tantas responsabilidades, né? Mas aqui eu não quero falar com vocês nesse sentido apenas a questão de tamanho e idade. Vocês estão aí saindo dessa fase, né, de ser criança, estão passando para a adolescência, né? Alguns aí já estão praticamente, né, na adolescência. Então eu quero que vocês reflitam como que tá a vida espiritual de vocês. Por quê? Porque essa questão de vida espiritual não é só para adultos. Vocês têm a oportunidade, que a gente já conversou sobre isso, de frequentar uma igreja, de ter os pais, ou um pai ou uma mãe, que ensina a palavra de Deus para vocês, que cobram que vocês leiam e orem a Deus, né? Eu sempre falo para vocês estarem fazendo isso também. E tudo isso é para que vocês possam crescer espiritualmente. Então, saindo dessa ficção do Peter Pan e voltando para o nosso mundo real, vocês sabiam que muitos cristãos, independente da idade, eles apresentam uma espécie de síndrome de Peter Pan? Isso na sua jornada espiritual, isso na sua caminhada com Deus. Pois eles não querem crescer, alcançar novos níveis em seu relacionamento com Deus. E isso porque eles só ficam indo à igreja, não leem a Bíblia, sabe? Só leem o que o pastor ou o professor no estudo ou na escola dominical passa. Não fazem nada além disso. Eles são irresponsáveis consigo mesmo e especialmente com as outras pessoas, porque eles não respeitam o papel que eles exercem como filhos e filhas de Deus. Vamos ler comigo o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 15. Efésios 4, 15. Fala assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando aqui. O apóstolo Paulo está falando aqui que a igreja de Cristo, os santos, os separados, escolhidos de Deus, nós devemos crescer em Cristo, nos moldando ao caráter dele. E como que nós fazemos isso?
buscando sempre, é o que a gente sempre fala, né, para as crianças menores, quando a gente canta a musiquinha, ler a Bíblia e faça oração. Esse é o dever do cristão, crescer sempre em Cristo, aquele que é o nosso cabeça. Se Cristo, ele se entregou, deu sua vida por nós, e nós reconhecemos isso, nós devemos ter o desejo de nos achegarmos cada vez mais perto dele. Crescer cada vez mais nele, conhecendo mais ele. E não ficar como muitos ficam, sem ler a palavra, sem buscar esse crescimento. Sabia que muitas pessoas à nossa volta, até mesmo pessoas que começam a ir à igreja, elas nos observam. Elas veem como que a gente trata nossos pais, como que nós tratamos nossos irmãos, como que nós nos comportamos perto deles. Muitas vezes, e infelizmente, a gente não se comporta muito bem. A gente acaba agindo como igualzinho às pessoas que não conhecem a Deus. E nós não devemos viver dessa maneira. Pelo contrário, nós devemos crescer em Cristo. E quando nós crescemos em Cristo e buscamos fazer isso, a nossa vida é diferente. Nós, em vez de a gente pegar o padrão que o mundo coloca e levar para dentro da igreja, para dentro da nossa casa, a gente pega o padrão de Deus, a Bíblia Sagrada, o padrão de Cristo e mostra para as pessoas todo esse amor de Cristo. Os cristãos que vivem como Peter Pan, né, querendo só ficar na infância e não ter responsabilidades como cristão, eles podem ser facilmente identificados como aqueles que mais reclamam, aqueles que vivem brigando, aqueles que reclamam de tudo na igreja, reclamam de tudo em casa, que não dão testemunho e também não fazem nada para mudar nem para ajudar. A responsabilidade não é algo só de adultos. A responsabilidade é de todos nós que conhecemos a Jesus. Ela é requerida daqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador. Por isso, é fundamental crescer em um relacionamento e conhecimento de Cristo. E isso necessariamente deve refletir na maneira como nós lidamos com as pessoas. Será que nós temos dado um bom testemunho? Será que você tem dado um bom testemunho aí na sua casa? Ou só tem brigado com seus pais? Só tem respondido? Só tem realmente brigado até mesmo com seus amigos? Será que você não tem lido a Bíblia? Pense sobre isso. E não esqueça, no reino de Deus, ou você avança ou você retrocede, né? Permanecer estagnado ali no meio termo não é uma opção. Então, não seja um cristão Peter Pan. Pelo contrário, seja um cristão, que nem fala aqui no texto que nós lemos, que cresce em Cristo, tá bom? Independente da idade que você tenha, nós devemos crescer em Cristo. Que Deus abençoe vocês. Ore para que Deus te ajude a crescer cada vez mais em Cristo. Beijão, fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau.